Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de Geografia e História. Vamos começar com Geografia, a divisão política do Brasil. Bom, vamos lá. O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. O território brasileiro é bastante extenso e diversificado. Para facilitar a organização e administração, o território brasileiro está dividido em várias partes, né? E essas partes, pessoal, são os estados brasileiros. A divisão, né, ela é feita para melhorar a administração, para que ela seja mais fácil, afinal de contas, o nosso território, gente, ele é muito extenso, né? E essa divisão, ela ocorreu através das pesquisas feitas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E a partir de uma pesquisa que foi realizada, ocorreu a divisão do território em 5 regiões, tá? Região Norte, região Sul, região Nordeste, região Centro-Oeste e região Sudeste, tá? E essas divisões dos estados em regiões, elas foram feitas de acordo com as particularidades de cada estado, a economia, a diversidade de povos e culturas, tá bom? Vamos lá. A primeira divisão de terras. Quando iniciou a colonização do Brasil, em 1534, o governo português dividiu o território em faixas que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Então, essa é um mapa da primeira divisão de terras do Brasil. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias e cada uma delas era doada pelo rei a um donatário. Cada donatário deveria administrar, desenvolver, proteger a capitania que recebia. Não está escrito aqui, mas cada donatário ele tinha direitos e deveres, assim como nós temos hoje, tá? Então, esse aqui é o mapa da capitania hereditária. Aliás, o Brasil, a administração do Brasil naquela época se dava só a essa parte aqui pintada em laranja, que eram as terras portuguesas, tá? E essas terras portuguesas, devido à imensidão delas, pessoal, elas foram divididas em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias nada mais é do que faixas de terra, que se estendiam do litoral, dessa parte litorânea aqui banhada pelo mar, até a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E desse outro lado, que nós vamos ver em um outro mapa, de acordo com a legenda aqui, são as terras espanholas. E esse era o limite, essa linha. Essa linha ela não existe na realidade, né, gente? Ela é uma linha imaginária também. Então, desse lado, só Portugal deveria explorar e do lado amarelo, só os espanhóis, tá? Veja no mapa como os portugueses dividiram o território em capitanias hereditárias. Esse mapa foi tirado do Atlas Histórico Escolar. Nós vamos ver um mapa agora. Esse é o mapa do Brasil. Lá atrás, é o mapa de hoje na divisão política. Então, essa parte aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? Essa parte, quem administrava eram os portugueses e essa parte, quem administrava eram os espanhóis. Administrar, assim, no mau sentido até, no bom sentido. Porque, afinal de contas, eles não administravam, né? Eles queriam, na verdade, era explorar, tirar todas as riquezas, tá, pessoal? E o Tratado de Tordesilhas ele foi feito por volta do século XV entre Portugal e Espanha, tá? Pois elas disputavam o controle das terras. Aí eles resolveram fazer uma divisão que ficasse bom para as duas partes. Então, para resolver esse conflito, Portugal e Espanha assinaram em 1494, tá? Como que fala? Esse Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu a divisão de terras entre os portugueses e espanhóis. Então, a partir dessa linha para cá, os portugueses exploravam e para lá os espanhóis exploravam e ficou certo para os dois países, tá bom? Eu quero lembrar vocês, pessoal, que a divisão política de um território
ela é resultado de transformações que ocorrem, ao longo de uma história. Não é assim de uma hora para outra e de qualquer jeito, tá? Essas transformações ocorrem por alguns motivos e ao longo da história. Então vamos lá. A atual divisão das terras do Brasil. Vamos lá. Olha, vamos lá, o glossário. Lá antes a gente falou em capitanias hereditárias. O que são hereditárias? Que passa de pai para filho por herança. Então é meu, quando eu morro, passa para o meu filho. Donatário é aquele que recebe uma doação. Ele não era o dono definitivo da terra, foi doado para ele manter, para ele cuidar. E unidades federativas, tá? Que a gente vai ver aqui. A atual divisão das terras do Brasil, como é hoje? Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. O que são federativas? Que fazem parte de uma federação, que no caso é o Brasil. As unidades federativas também são chamadas de unidades da federação. Então, o Brasil tem 27 unidades federativas. O que são unidades federativas? São os estados, tá, pessoal? Então, cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. O Distrito Federal, onde está situada Brasília, que é a capital do nosso país, também é uma unidade federativa. Por isso, podemos dizer que o território brasileiro está dividido em 27 unidades federativas, que são 26 estados e o Distrito Federal. Ah, o Distrito Federal não é estado? Não, gente. Ele é unidade distritiva. Então, eu posso dizer que são 27 unidades federativas ou 26 estados e o Distrito Federal. Combinado? O Brasil, pessoal, ele, do jeito que ele está dividido atualmente, ele nem sempre foi assim. Então, olha, o Brasil, ele está dividido assim, ó, agora, né? Agora não, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Desde 1988, que foi a última vez que o Brasil foi modificado. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui para poder caber, para a gente poder estudar. Bom, aqui nós temos então as 26 estados e mais o Distrito Federal aqui nessa pequena bolinha. As legendas: capital do país, que é aqui o Distrito Federal, e capital de um estado. Então, cada estado, ó, Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a sua capital como Porto Alegre, que é uma capital, é a cidade mais importante de cada estado, tá? O Brasil sempre foi dessa forma? Não, pessoal. As divisões políticas, elas aconteceram e elas ainda podem acontecer, tá? As últimas divisões que ocorreu no Brasil foi em 1977, com a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Ele não existia, só existia o estado do Mato Grosso, tá? Aí ele foi desmembrado e se transformou em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a última mudança foi em 1988, de lá para cá não teve mais nenhuma, com a criação do estado do Tocantins. Então, olha aqui, o estado do Tocantins não existia, Goiás fazia parte de todo esse território. Daí em 1988 houve a criação, então ficou Goiás para cá e Tocantins para lá. Mesma coisa aqui com Mato Grosso era tudo isso aqui. Aí em 1977 resolveu, através de votações, transformar ele em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como era o mapa. Vamos lá. Era da seguinte forma, ó, mapa político do Brasil, lá em 1969, ó. Vocês viram que não tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso. Aí em 1977, eles dividiram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha aqui, Goiás também não existia, Tocantins. Aí foi traçado aqui. E essa é a última divisão, olha como modifica. Então, nessa época, em 1969, o Brasil tinha 24 estados e o Distrito Federal. E aí, em 1988, ele passou a ter 28 estados, porque, afinal de contas, de Goiás fez mais 25, e de Mato Grosso fez mais outro, Mato Grosso do Sul. Então, aumentaram 2 estados. Isso pode aumentar, pessoal? Pode. Por quê? Olha, como eu falei para vocês, as divisões, né? Em regiões. A divisão hoje do Brasil é assim. Região Norte, região Nordeste, esses estados, região Centro-Oeste, região Sudeste, que nosso estado do São Paulo está na região Sudeste, e região Sul do Brasil.
Pode ocorrer de ter novos estados? Pode. Em 2011, pessoal, foi a última tentativa. Então, olha só. O que aconteceu lá em 2011? O estado do Pará, que é esse estado aqui, ó, tá vendo o mapa do Brasil, estado do Pará, que é um estado bem grande, que tem 27 municípios, ou seja, 27 cidades dentro do estado do Pará e 1,3 milhões de habitantes. O que aconteceu aqui? Não, desculpa, não é isso, 27 municípios não, tá? Vamos falar, ele é o estado do Pará. Lá em 2011, teve um plebiscito. O que é um plebiscito? Onde o povo do Pará só foi às urnas para falar se queria essa divisão ou não. Se ocorresse a divisão, o estado do Pará, que é esse aqui, ele se transformaria em Pará, Carajás e Tapajós. Ou seja, de um estado, ele formaria três estados. Ou seja, o Brasil ganharia 2 novos estados e passaria de 26 estados para 28. E aí ficaria dividido assim, ó. Tapajós ficaria com essa parte do Pará, Pará ficaria aqui e Carajás aqui. Então, no estado de Tapajós, teria 27 municípios e 1,3 milhões de habitantes. No estado do Pará, teria 86 municípios, ou seja, 86 cidades e 4,6 milhões de habitantes. E em Carajás, 39 municípios e 1,6 milhões de habitantes. Mas essa proposta ela foi rejeitada pelo povo do estado do Pará, que foram às urnas e rejeitaram esta proposta. Por que ela aconteceu? Por diversas questões, foram econômicas, principalmente a questão econômica, tá bom? E quando aumenta um estado, pessoal, no mapa, vocês também sabiam que aumenta na bandeira? Em 1969, como a gente viu que tinha 24 estados, a bandeira do Brasil também tinha 24 estrelas. Aí depois, em 1988, quando foi a última vez que o Brasil, né, que a última vez que teve essa mudança política, essa criação de estados, então a bandeira também passou a ter 26 estrelas. E se em 2011 o Brasil tivesse de fato, né, dividido o estado do Pará aqui, nós teríamos então que trocar a bandeira com 28 estados. Olha só que interessante, tá? Com 28 estrelas. Então vamos lá. As mudanças, gente. Outra coisa que eu ia falar. As mudanças elas só acontecem por meio de leis, tá? Propostas pelo Congresso Nacional e sancionadas, ou seja, aprovadas pelo presidente da República. Elas não acontecem sem essas permissões. E claro, leva-se ao povo também, porque quem é o maior beneficiado ou não com essas mudanças é o povo. Então o povo também tem que votar, tá? Então vamos lá. Observando o mapa. O que as linhas brancas representam no mapa acima? Ó, nós temos essas linhas brancas. Essas linhas brancas, gente, elas representam as divisas, ou seja, a divisão entre as unidades federativas dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, é onde começa e onde termina um estado. Então, essas linhas brancas, elas marcam as divisas. Vamos escrever. Vamos aumentar a letra para vocês terem uma visão bem legal. Vamos lá. As linhas brancas representam as divisas entre as unidades federativas. Que são as unidades federativas, né, gente? Os estados. E o Distrito Federal. Letra maiúscula, hein, gente? Do Brasil. Então, as linhas brancas representam as divisas entre os estados, tá? Muito pequeno. Muito bem. Próxima. Em qual unidade federativa você vive? Você vive na unidade federativa de São Paulo. Nós estamos no estado de São Paulo. Então, vamos lá. Na unidade federativa de São
Paulo. Lembrando que unidade federativa é o estado, tá? Muito bem. E última questão. Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? Bom, nós habitamos na unidade federativa de São Paulo. E quais outras unidades federativas, ou seja, quais outros estados fazem divisa, né, com o estado de São Paulo? Bom, o estado do Paraná faz divisa aqui, ó, com São Paulo. Divisa é praticamente um termo utilizado como vizinho, tá, gente? Só que tem o nome correto, divisa. O estado do Mato Grosso do Sul também faz divisa aqui com São Paulo. O estado de Minas Gerais também faz divisa. Goiás não, ó, porque vocês percebem que tem essa bordinha aqui. E também o estado do Rio de Janeiro. Então, 4 estados fazem divisa com o estado de São Paulo. É o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, vamos escrever. As unidades federativas de Minas Gerais, pessoal, tudo nome maiúsculo que é substantivo próprio, ou seja, nome de estado, tá bom? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso, com 2 S, do Sul. Vou aumentar a letra, tá? Para ficar mais fácil a visualização de vocês. Muito bem. E a aula de geografia de hoje está encerrada. Logo eu volto com outro vídeo sobre a aula de história. Beijo enorme, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Beijão!